parecendo que estão sendo contemplados por Deus e pelos planos espirituais superiores. Essas imperfeições que impedem a evolução espiritual, podem ter certeza, também colocam os homens na classificação de não terem senso de ridículo. Pois, nesse caso, o ridículo será um atributo que levarão com eles após o fim da vida material. Será a presença da vergonha ao descobrirem que suas negatividades ficaram ocultas na vida terrena, porém afloraram de maneira clara nos registros da justiça divina, porque não souberam ter senso de ridículo. Trabalho material e trabalho espiritual. Lanto. Durante a vida na Terra, os homens dedicam-se exemplarmente a temas ligados às suas respectivas profissões. Estudam, praticam, frequentam cursos, discutem, sempre com o objetivo de serem bons trabalhadores, bem remunerados e que garantam um emprego razoável. Além de com isso desenvolverem a inteligência, o que é um fato de enorme progresso, não existe grande preocupação de associar a evolução profissional à vida espiritual. Mas como isso pode se dar? Poderão ver que de duas formas básicas. A primeira, levando no trabalho uma vida sóbria e honesta, isenta de perseguições e de rivalidades, invejas e outras imperfeições destrutivas. A segunda, aproveitando o ganho derivado do desenvolvimento intelectual para meditar, avaliar sobre suas negatividades e o que fazer para transmutá-las. Esse comportamento é imperativo, principalmente no que diz respeito a certas profissões. Imaginem um bom especulador de bolsas financeiras, ou um especialista em armas de caça, ou mesmo um policial, e uma dançarina de casa noturna. São todas profissões honradas que merecem respeito, porém o que farão no astral após a morte física? Que atividades poderão desenvolver se não contarem com o conhecimento sobre a evolução espiritual? Isso no fundo é válido para todas as profissões. Portanto, preocupem-se com o trabalho na vida material. Mas também dediquem seu tempo ao trabalho espiritual, porque esse é que lhes dará o embasamento para continuar em sua jornada de evolução. Lembre-se de que o desenvolvimento da inteligência através do lado profissional é uma necessidade temporária na Terra, mas com reflexos e aplicações perenes na vida espiritual. É nesta última que precisarão realmente provar o seu valor. Saber divergir. Gandhi. Deus, quando criou os homens, dando-lhes o livre-arbítrio, não criou inimigos por terem escolhas diferentes. Pelo contrário, ele brindou o universo com a presença de seres que possuem visões distintas, complementares, capacitadas a contribuir para a riqueza da humanidade. Sendo assim, todos são importantes e todos dependem uns dos outros. É preciso entender que a pluralidade de pensamentos é a grande alavanca que promove a evolução espiritual, pois é através do exemplo dado por outros que muitas vezes praticamos a meditação e a autocrítica. Assim, quando procuramos entender e aprender com o comportamento alheio, vendo nossos irmãos não como inimigos, mas como filhos de Deus, os quais nos ensinam pela virtude ou pelo erro, estamos transmutando algumas de nossas imperfeições. O que nos promove também é paz interior, pelo fato de estarmos tentando saber viver, de modo harmônico com o universo, e não contra ele ou contra aqueles que o habitam. Se os homens entenderem que discussão não é briga e que divergência não é motivo de guerra, estarão gradualmente reduzindo a intensidade da violência que atinge a Terra. Porque Deus criou seus filhos para serem diferentes uns dos outros, porém pacíficos. Criou seres muito especiais, que contribuem para a individualidade dos demais, através da reciprocidade da sabedoria que conduz ao amor. Civilidade aparente. Lanto. As injustiças que são cometidas na Terra, onde a maioria da humanidade não tem acesso aos fatores básicos para uma vida digna, são evidências praticadas por aqueles que se consideram superiores e civilizados. Infelizmente, os que assim se denominam, se baseiam na riqueza que possuem, ou no bom padrão de vida que desfrutam,
como se fossem os principais atributos que indicam a qualidade de um homem. Em primeiro lugar, em hipótese alguma, a quantidade de bens e de riqueza que alguém possui pode ser determinante de qualidades morais. Mesmo porque, nem sempre esses bens e riquezas foram obtidos por atos caracterizados pela moral elevada. Depois, deve-se recordar que muitas vezes Deus permite a alguém possuir mais que outros, como forma de que aprenda a praticar a caridade, resgatando, assim, karmas de outras vidas. Portanto, são todos iguais perante Deus, que não tem escolhidos ou preferidos. Isso é fundamental para o entendimento de que cada ser humano precisa refletir, avaliando a respeito de qual o seu comportamento perante os demais. Em outras palavras, qual o seu papel na humanidade, de que modo pode contribuir para a evolução do meio onde vive. Mas a premissa básica para que isso ocorra é a determinação de cada um identificar e vencer as próprias imperfeições. Pois pouco adianta distribuir riquezas materiais, mantendo-se pobre de espírito. Procurem, assim, ter a coragem de olhar para o interior de seus espíritos, e enfrentarem sem receio as negatividades e imperfeições. Sejam fortes o bastante para olharem para Deus de cabeça erguida, na certeza de estarem trabalhando para sentenciar os erros que precisam ser eliminados. Pois, somente dessa forma, poderão olhar no espelho sem a vergonha de estarem refletindo alguém que, acobertado pelo rótulo da civilidade, esconde atitudes que na prática são a essência da omissão selvagem e desumana. Lugar não garantido. Moura. A evolução do espírito é uma conquista determinada pela vontade daqueles que estão conscientes de que é isso que Deus espera de cada um de seus filhos. Assim, a ascensão aos planos superiores da espiritualidade é obtida através da vontade, da decisão de transmutar continuamente as imperfeições. E a vontade é um bem intangível, que conquista a força espiritual, outro bem abstrato. Isso serve de alerta para os homens que acham que dar esmolas, ou realizar doações ao seu culto de preferência, lhes dará o direito de garantir um lugar junto a Deus após o desencarne. Agem como se estivessem comprando um lugar no astral superior, porque, na realidade, utilizam o dinheiro para tudo, inclusive para comprar sentimentos e valores etéreos. Saibam que a garantia de um lugar nos planos de luz é possível sim, para qualquer um que assim deseje, mas que saiba lutar por esse lugar. E essa conquista é realizada pelo aprendizado obtido com as provações, com o exercício da missão espiritual, e com a prática do amor e da caridade incondicionais. Pois esses valores, embora imateriais, representam a verdadeira riqueza que um homem possui. Portanto, quando doarem esmolas ou outros bens, o façam sentindo que ajudam irmãos que realmente precisam. Mas, também procurem verificar se estão renunciando ao ego e ao materialismo em prol da evolução. Porque esse caminho é que os levará até Deus. Sejam moderados perante as faltas alheias. Monge oriental. Quando se diz que os homens não devem julgar para não serem julgados, não significa que não possam ter opinião formada sobre os acontecimentos da vida. Pelo contrário, todos devem ser críticos ao testemunharem fatos que condenam, porém obedecendo à ética de serem cautelosos na divulgação deles e, principalmente, entendendo-os como ensinamentos a serem avaliados. As críticas feitas com veemência podem se tornar um estopim para agressões contra os que erraram, deixando de ser um procedimento de alerta para se transformarem em motivo de ódio. E reside o perigo de se julgar, principalmente quando não são conhecidos todos os fatores que cercam aquele acontecimento. É quando a crítica assume a esfera do provável, duvidoso, e da intriga, expondo muitas vezes os indivíduos faltosos a situações que extrapolam os limites da condenação, piorando o quadro dos envolvidos. E fazer com que um fato grave se torne pior é ser comparsa na sua execução, não sendo um ato de caridade. Assim,
Sejam críticos sim do que acham condenável. Mas procurem falar pouco ou nada a respeito, e aguardarem os ensinamentos proporcionados pelo que viram. Para que no futuro, quando cometerem suas faltas, encontrem aqueles que terão o mesmo comportamento caridoso com relação a vocês. Vendo através do Espírito. Yogananda. Ver para crer é um procedimento daqueles que, obstinados pela vida na matéria, ainda não conseguiram transpor a fronteira que os conduz à essência do Espírito. Porque os olhos desses irmãos só se concentram no palpável, condicionados a espaços limitados, que se tornam verdadeiras prisões. 103. Uma infelicidade, tendo em vista o infinito que desprezam. A visão do Espírito, deveriam saber, possui um alcance muito mais amplo do que imaginam. Porém, o mais interessante dela, é a capacidade de quem a desenvolve de vislumbrar o próprio interior, de presenciar a verdade ali existente, qualquer que seja ela. Pois essa realidade precisa ser continuamente despertada, considerando que seus indícios é que determinam a necessidade de promovermos transmutações. Se formos mais além, entenderemos também uma função primordial da visão do Espírito. É aquela que nos permite ver, através da meditação, os ensinamentos que a vida promove. Porque vida é a natureza, e natureza é Deus. Invertendo o sentido da frase inicial, e dizendo crer para ver, estarão educando o senso de autocrítica que deve existir em cada um. Aquele senso, em que nos dignamos a aceitar Deus como a única perfeição, perante a qual, humildemente, entendemos sermos eternos contempladores. Através da sabedoria proporcionada pela visão do Espírito. Pensamentos inconsequentes. Solteque. Embora os homens ainda não tenham plena noção do poder da mente, eles o utilizam descuidadamente todos os dias. No momento que mentalizam um desejo, ele é imediatamente plasmado no astral, ficando ali registrado como num arquivo, que se for intensamente utilizado acaba por despertar a realidade. Isso ocorre tanto com pensamentos construtivos quanto com os destrutivos. O que significa que desejar mal a alguém pode fazer com que a pessoa, de fato, seja atingida e prejudicada, mesmo que aquele que produziu o pensamento, na prática não tenha coragem de fazer qualquer mal ao atingido através de atos concretos. Daí a importância do termo errar por atos e por pensamentos. Pois ambos podem gerar efeitos nocivos, mesmo que o pensamento seja interpretado como de causa involuntária. O mal causado pelo pensamento, se constitui, portanto, no falso involuntário. Pois ele é produzido voluntariamente, acabando por ser plasmado sobre a pessoa-alvo, mesmo que o praticante da mentalização não tivesse a intenção de que seu desejo se transformasse em realidade. E essa realidade pode ser causa de um pequeno mal-estar passageiro, até acontecimentos muito graves, dependendo do estado de espírito de quem o recebe. Seja qual for a intensidade, entretanto, trata-se de um mal que provoca danos, e que poderia ser evitado. O importante é que cada um saiba canalizar seus pensamentos para esferas do bem, esquecendo dos irmãos com quem não compatibilizam. Pois, dessa forma, além de não estarem errando por pensamento, estarão se desvinculando das esferas negativas que plasmam as agressões mentais, originárias também de outros irmãos. E essa é a melhor forma de fazer do pensamento a forma voluntária da prática do bem, a qual exige eterna vigilância. Lição não aprendida. Kumadi. Há muitos anos que a Terra é palco de manifestações discriminatórias, as quais atingem principalmente raças, religiões e mulheres. Muitos homens, julgando-se superiores, realizaram perseguições ferrenhas, fazendo com que parte da humanidade fosse condenada ao sofrimento, impedindo sua evolução. Esses que eram e que são perseguidos, procuraram então obter direitos iguais aos dos que discriminavam, através de lutas que trouxeram dor e sofrimento.
Mas foram conquistas notáveis, que lhes permitiram participar da sociedade de forma imparcial, alcançando posições de destaque e de poder decisório. Foi a vitória, sem dúvida, da justiça. O que era de se esperar, no entanto, é que, no momento em que assumiram colocação de liderança, esses que foram perseguidos tivessem comportamento exemplar de civilidade e de sensibilidade, justamente por conhecerem o que representam injustiças e perseguições. Mas o que se verifica, em muitos casos, é o contrário. Como num processo de retaliação e de vingança, os antigos perseguidos estão se tornando os perseguidores modernos. E esse fato confirma que, na prática, não existe credo, raça ou sexo que possa ser avaliado pelo rótulo. Todos desfrutam, sem exceção, da escolha entre o bem e o mal, e o que determinará essa escolha será o livre-arbítrio. Portanto, sejam cautelosos a usarem a rotulagem da bem-aventurança, porque isso nada significa. O principal determinante será o conteúdo de seus espíritos, que poderá conter traços de veneno ou de substâncias curadoras. Saibam prescrever suas ações de modo correto, para não incorrerem nos mesmos erros pelos quais tanto condenaram outros irmãos no passado. Artesão do aperfeiçoamento. Serapis Bey. A Terra, como planeta de expiações, está sempre passando por fases difíceis, seja devido à violência e provações do cotidiano, até os grandes problemas que vão desde os desastres naturais às guerras. Em função disso, a vida se torna um risco calculado, com os homens convivendo com a probabilidade elevada de serem atingidos por algum infortúnio. Como podem ver, essa intranquilidade, permanente, já é um indício de que este mundo não lhes serve como morada definitiva. Mas enquanto estiverem nele, é importante desenvolverem a capacidade de fluir em vibrações de paz e de força. E isso é possível, no momento que se desliguem do ambiente terreno e atinjam os umbrais de luz, através das meditações e das preces. Pois, assim, conseguirão dar o ponto de partida para a identificação e reconhecimento das próprias imperfeições, para que estas sejam devidamente transmutadas. Percebam, no entanto, que a busca pela perfeição é um trabalho minucioso, rigorosamente meticuloso, em que se torna necessária a procura por pequenos detalhes e suas respectivas interações. Pois a dinâmica da evolução espiritual ocorre mais intensamente nos pequenos acontecimentos do dia a dia. É um trabalho de paciência, de perseverança, porém muito mais de autorrespeito. Porque os frutos dessa obra são a transmutação e a conscientização de que precisam alcançar umbrais evoluídos após o desencarne. E justamente na conscientização está a força de que necessitam. A força do pensamento objetivo, que focaliza os planos espirituais superiores como meta. Aquela que reagirá, prontamente, quando atributos negativos tentarem se interpor no seu caminho. A força que lhe proporcionará a sabedoria de que o caminho para Deus é sereno e límpido. O caminho que cabe a cada um, como artesão do aperfeiçoamento, construir pelo próprio mérito. Perdoar. Hércules. Os umbrais de luz são habitados por falanges que trabalham a serviço de Deus, na manutenção do equilíbrio do universo, bem como na proteção e no auxílio espiritual daqueles que, pela livre vontade, procuram a verdade e a justiça. Pois Deus é a verdade imutável e a justiça eterna do universo. Trata-se de um trabalho que requer paciência, compreensão, senso de caridade, tendo em vista que, em geral, os que podem ser beneficiados recusam qualquer ajuda e também não se ajudam. E esse é um direito nato deles, fruto do livre-arbítrio, que permite a cada um o que deseja para a própria existência. Mas, por outro lado, estaremos sempre dispostos a receber e orientar aqueles que mudam de opinião, quando descobrem que o caminho da vida e da paz é o mesmo caminho que conduz a Deus. E,
Todos que desejarem se juntar a nós serão tratados da mesma forma que os antecessores que assim o fizeram. E um caso em que os últimos serão tais quais os primeiros, pois todos merecem as dádivas divinas. O que lhes pedimos aqui, da mesma forma que recebemos aqueles que antes nos negaram e negaram Deus, vocês também tenham a sabedoria de perdoar e de amar aqueles que, reconhecendo os erros anteriores, desejam o seu perdão e o seu auxílio. Porque assim agindo, vocês estarão incorporando a essência de Deus, dando aos últimos a mesma oportunidade que tiveram os primeiros. Pois, podemos dizer que os últimos serão os primeiros, desde que seja essa a vontade de cada um. Processo contínuo. Pan. Não é simples tentar a visualização do infinito e do eterno, em termos de evolução do espírito. Pelo fato dos homens estarem muito limitados à matéria, procuram identificar limites, como se esses fossem fronteiras que na realidade não existem na imensidão do universo. A onipresença de Deus, que sustenta a continuidade da criação e do equilíbrio do universo, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Cada ser que é criado traz particularidades únicas, que o diferenciam de qualquer outro. E essas particularidades são novos conhecimentos, que são trazidos por esse ser que contribui para a evolução do todo. O processo é contínuo, não tendo fim. Por essa razão é que tentar conquistar a perfeição e o conhecimento pleno é o mesmo que tentar alcançar a linha do horizonte. Quanto mais chegamos perto, mais ela se afasta. Soma-se a isso o fato de que as galáxias abrigam inúmeras formas de vida, de metais e de minerais sobre os quais nunca ouviram falar na Terra. E também essa descoberta não tem fim, porque quando pensarem que atingiram visualmente o limite do universo, logo descobrirão que um novo cenário se abre, com bilhões de outras galáxias que ali já se encontravam. Porque o universo sempre existirá e a sua expansão ocorre com a contínua criação divina. E nesse palco é que encontrarão as bases para a evolução do espírito. Ela é eterna, contínua e, a exemplo do universo, não tem fim. Pois o universo pertence a cada um, porque Deus existe em todos. Ascensão e trabalho. Elius. A imaginação humana não consegue construir imagens a respeito dos umbrais evoluídos, tampouco sobre as atividades de quem neles vive. Esse é um fato normal, tendo em vista que dificilmente alguém pode descrever um local que não conhece. E mesmo que fizesse a descrição, cairia em diversas margens de erro, distanciando-se da realidade ali presente. Por essa razão, muitos se perguntam sobre o que irão fazer após o desencarne. Em geral, imaginam que serão levados para locais longe dos prazeres humanos, devendo se entregar a atividades maçantes, em planos onde só existem seres em oração e penitência. Se esse quadro fosse verdadeiro, estaríamos admitindo que a vida na Terra é o símbolo da felicidade e que, após o desencarne, todos estariam condenados à inoperância. Seria afirmar que a ascensão espiritual é um castigo, e a matéria um paradigma. A realidade, entretanto, é outra. Só quem conheceu os prazeres da Terra, pode lhes dizer que não fazem ideia do que representa o prazer de levar Deus no íntimo através do universo. Só quem o encontrou pode descrever essa sensação, sendo difícil para outros que ainda não o fizeram, imaginar tal situação. Além disso, como disse Jesus, a casa do Pai tem muitas moradas. E vocês não têm ideia do expressivo número de colônias espirituais existentes, tampouco a quantidade de seres que nelas habitam, muitos dos quais não existem na Terra. Quanto às atividades dessas colônias, encontrarão escolas, hospitais do espírito, conselhos administrativos, tribunais do karma, centros de pesquisa, todos interligados por sistemas de comunicação de várias espécies e por veículos que vocês chamariam de interplanetários. Redes de comunicação e veículos, que vocês imaginam terem sido criados na Terra, na verdade são cópias plasmadas do que já existe no espaço.
Existe muito trabalho nas colônias. Não esquecendo os locais com paisagens generosas que reconfortam e energizam. Portanto, não temam o ostracismo pós-vida terrena. Ele só existirá para aqueles que o desejarem, no momento que se apegam ao materialismo e à recusa de transmutarem as imperfeições. Pois isso os deixa presos aos umbrais negativos que circundam o planeta. Porém, para os demais, que lutaram contra as negatividades, pelo progresso do espírito e pela prática do amor e da caridade, as portas estarão abertas para muito trabalho e estudo, o que lhes dará o prazer sublime de conquistarem Deus. Serviço e fé. Hermes Trismegisto. A religião é o veículo que liga os homens a Deus, através dos diversos rituais e conhecimentos que a estruturam. Porém, nem sempre esses componentes levam alguém a Deus, seja pelas finalidades espúrias, ou mesmo devido à falta de compreensão sobre o verdadeiro sentido de cada preceito. Além disso, deve-se levar em consideração que a rotulagem de uma religião não classifica a sua virtude. Em todas as seitas, sem exceção, encontraremos praticantes que deturpam regras fundamentais em prol de interesses pessoais. O que significa que religião é um predicado que deve ser construído no interior de cada homem. E como tal, está vinculado ao desenvolvimento espiritual de quem a constrói. Sendo assim, o primeiro ensinamento que obtemos é que o livre-arbítrio necessariamente precisa ser o dínamo da religião, pois é ele que vai determinar o caminho precípio de cada credo. Isso também alerta para o fato de que a seriedade de uma religião está não somente associada à prática do amor e da caridade, como também ao esforço do praticante de patrocinar a própria evolução espiritual. Pois, ao lutar contra suas imperfeições, ele estará, verdadeiramente, servindo ao seu credo e ligando-se a Deus. Porque religião é iniciativa, serviço e fé. Trata-se de uma imensa responsabilidade que os cerca. Não esqueçam que seu comportamento será o real determinante do credo que abraçam, e do exemplo que darão àqueles que precisam desse credo. Pois muitos passam a ter fé vendo o exemplo virtuoso de outros. Caso não cuidem da própria reforma interior, estarão parando no tempo, comprometendo a imagem religiosa, assim como impedindo seus irmãos de seguirem bons exemplos. Estarão obstruindo a estrada que conduz todos a Deus. Egrégoras. Zadak. Todos os homens possuem, além da egrégora superior formada por irmãos de luz, também uma egrégora inferior, composta daqueles que estão em patamares do que se caracterizam pela ignorância e muitas vezes pelas trevas. Justamente por não possuírem cultura e esclarecimento espirituais, esses irmãos precisam de referências, que os conduzam para o alto, elevando-os para planos onde possam prosseguir no processo evolutivo. E essa referência é o comportamento de cada um dos que se encontram em estágios superiores da mesma egrégora. É um procedimento de homocromia, em que os tons sombrios, que envolvem esses irmãos sem luz, vão se tornando mais claros, à medida que eles seguem os bons exemplos que partem do alto. Isso confirma a importância de cada um promover grandes revoluções morais em seu interior. Pois, além de transmutar as imperfeições e impulsionar o próprio desenvolvimento espiritual, estará também tornando congruente o caminho seguido por sua egrégora inferior. Os homens precisam se conscientizar que são responsáveis não somente pela própria evolução, mas ainda por diversos outros fatores que integram o universo. Pois, como partes integrantes do todo, suas ações se refletem na evolução do plano onde vivem, e no ensinamento dado a muitos, que necessitam de bons exemplos para alavancarem o progresso do espírito. Lembrem que cada ato que praticam está sendo observado por seus irmãos sem luz. E, ao seguirem o caminho do amor e da caridade, estarão irradiando, também para eles, as vibrações de paz que os conduzem até Deus. Evolução ilimitada. Rakoczy.
Aqueles que vocês classificam como entidades de luz, vivendo nos planos espirituais superiores, precisam dar continuidade ao processo evolutivo da mesma forma que os irmãos que se encontram em planos inferiores. Assim, a trajetória de evolução espiritual é contínua e infinita. Entendam que mesmo no sétimo plano, ou sétima lei, que é o último disponibilizado a todos os seres em evolução, o progresso permitido é eterno, possuindo inúmeros patamares direcionados ao infinito. Não existem limites antes do plano divino, que está acima de todos os outros, e que é inatingível, sendo cativo do Pai Criador. Pois Deus, a fonte suprema e eterna do conhecimento, sempre terá algo novo para oferecer, o qual deverá ser conquistado pelo esforço de cada um de seus filhos. Para isso, os seres que habitam os umbrais de luz precisam dar continuidade ao aprendizado, pois sempre acrescentarão novos ensinamentos ao próprio saber. Daí cabe também uma assertiva, sobre o estágio de cada um que evolui. Parar no caminho da evolução, que volto a dizer é eterno, é o primeiro passo no sentido de cair. Porque ninguém, por mais iluminado que seja, está garantido nos planos superiores se não continuar na seara do progresso espiritual. Pois Deus entende, pelo respeito ao livre-arbítrio de seus filhos, que o desejo de estacionar é uma decisão íntima de cada um, e Ele não os obrigará ou favorecerá a se manterem em degraus avançados. Sendo assim, todos podem subir e todos podem cair, depende da vontade que nos leva a cada caso, e conforme nossos méritos. Mas se acharem que a evolução sendo eterna os obrigará a trabalhar infinitamente, lembre-se de que essa é uma dádiva divina. Há de nos proporcionar continuamente, e de modo perene, novos horizontes, novos conhecimentos e a dinamização dos sentidos, que nos farão perceber que nosso destino é de paz, de felicidade e de liberdade, conquistando eternamente o amor e a sutil grandeza do Pai. Bipolaridade. Enoche. A bipolaridade nos força à dicotomia positivo-negativo, o que em termos espirituais entende-se pelo bem ou pelo mal, e pelo uso de energias construtivas ou destrutivas. Deixando de lado outros aspectos, no sentido de que podemos construir o mal e destruir o bem, e vice-versa. Vamos nos concentrar na premissa de que o positivo é o bem que constrói pelo amor, enquanto o negativo é o oposto disso, se configurando no mal que destrói. A priori, devemos considerar que a bipolaridade existe de forma permanente no universo. Podemos usar tudo para o bem ou para o mal. Como, por exemplo, utilizar o nome de Deus para justificar guerras, o que é um absurdo, ou mesmo incluir pequena quantidade de veneno numa fórmula medicinal de cura. Tudo depende de nosso livre-arbítrio. E nesse ponto é que determinamos a evolução de nossas energias e, consequentemente, a qualidade evolutiva de nosso espírito. Quando praticamos o mal, com base em nossas imperfeições e negatividades, estamos gerando uma trajetória espiralar para baixo, na direção de umbrais que concentram vibrações e energias que similares, nos colocando imediatamente em contato com esse plano, e com os irmãos carentes de luz que ali vivem. É um processo involutivo, que faz do ciclo energético um círculo vicioso, realimentado pela negatividade ali presente. Como verdadeira camisa de força, que aprisiona o praticante do mal em sua obra, e o abandona merecedor de receber os frutos, negativos, de seu próprio trabalho. E vem o sofrimento e a necessidade da provação que elucida e educa, para que essas negatividades sejam transmutadas. O contrário, o exercício do bem, provoca a espiral positiva, evolutiva, na direção de planos de luz, onde não existem camisas de força, mas a liberdade de prosseguir no progresso. São planos infinitos onde cada um poderá, sob o regime da paz, da luz e do amor, aprender a criar para o próprio progresso e o resplandecer do universo. Por conseguinte, bem e mal são, respectivamente, sinônimos de liberdade e de opressão.
E só com a prática contínua do bem será possível verificar que o exercício do oposto não leva a outro lugar, senão ao cativeiro que todos deveriam abominar. Corrupção. Bezerra de Menezes. O Brasil tem assistido, recentemente, inúmeros casos de corrupção. São tantos, e envolvendo valores tão expressivos, que muitos pensam que isso é novidade da última década. Na verdade, essa doença que atinge o país é antiga, porém somente agora existe interesse real em combatê-la, com o importante auxílio de uma imprensa responsável. Se fizerem as contas, a corrupção desvia recursos que poderiam acabar com a fome no país, reduzindo sobremaneira a miséria. Vocês não calculam de quantos morrem anualmente, por causa das consequências do câncer da corrupção e do roubo disfarçado em política. Mas, se por outro lado, pensam que a corrupção envolve apenas grandes valores, estão enganados. Existem inúmeros irmãos que, padecendo de doenças do espírito, se sujeitam diariamente à corrupção de pequenos valores. Acham que, por serem pequenos valores, a falta que cometem está minimizada ou extinta. Outro engano, porque no momento que assim agem, estão prejudicando outros que se portam com decência e zelo com relação ao que é honesto. Muitas empresas já fecharam e muitos irmãos ficaram desempregados, até levados ao suicídio pelo desespero, por causa da corrupção que os prejudicou em favor de concorrentes desonestos. E se os corruptos acham que nunca serão descobertos, teremos então novo engano. Pois os homens podem nunca descobrir, mas Deus, por sua onipresença, é o observador permanente desses atos. E chegará, sem dúvida, o dia do ajuste de contas. Não de contas financeiras, como os corruptos sempre imaginam, mas das contas sobre os valores morais e espirituais. E tenham a certeza de que os tribunos do karma serão implacáveis, na sentença ser aplicada. Porque serão dadas novas chances aos corruptos, com os sofrimentos naturais e padecimentos em novas encarnações. E caso não os aceitem, serão jogados à própria sorte, ficando à deriva nos umbrais inferiores, junto a seres sem luz que desde agora já lhes fazem companhia, e onde a escravidão e os sofrimentos são atos naturais. E, estando lá, não poderão corromper. Porque os escravocratas não desejam dinheiro, mas energias do espírito de outros, pois é disso que vivem. Será quando os corruptos sentirão o que causaram indiretamente aos irmãos na terra, os quais sofreram e morreram por causa da miséria, causada pela corrupção. Agradecer a Deus. Ezequiel. A dinâmica da vida material consiste em diversas ações que conduzem cada homem para o progresso e evolução. Somadas, elas atuam de forma sinérgica, de modo que destinos sejam alterados ou confirmados. Inicialmente, cabe a cada homem lutar pela própria busca da perfeição, transmutando negatividades através de um processo de autocrítica contínuo, pois ele é o único responsável por sua evolução, que depende basicamente do livre-arbítrio. Nem Deus interfere nessa questão, respeitando as decisões de cada um. Mas existe também, correndo de forma paralela, a assistência espiritual que é provida aos homens na Terra. Realizada por irmãos que se encontram em umbrais de luz, ela é formalizada sob a forma de intuições permitidas aos homens e pela proteção que os afasta de acidentes e de outros infortúnios, quando não os merecem passar. Mesmo assim, deve ficar claro, que é preciso que cada um tenha méritos para atrair tal proteção. E ela é substanciada sem que na maioria das vezes os homens percebam que estão obtendo. Por essa razão é importante estarem sempre agradecendo a Deus, por tudo que Ele lhes envia que nem sabem direito por que estão recebendo. Como podem ver, ao lhes ser permitida a encarnação na Terra, cada homem conta com dois trunfos primordiais: a própria capacidade evolutiva com base na força de vontade, assim como na proteção divina para perseguir a evolução espiritual. Pois Deus,
Sabendo das necessidades de seus filhos, não os abandona à própria sorte quando tentam um recomeço pela reencarnação. Reconheçam e aproveitem essa dádiva, pois, caso contrário, vocês é que estarão escolhendo abandonar o Pai, seguindo por vias de sacrifícios desnecessários. Sem data marcada. Jerônimo. Seja qual for a idade que tiverem na Terra, desde que em exercício da razão, sempre será momento para transmutar em suas imperfeições. Não cabe a desculpa de que a partir de certa idade se torna impossível alterar o comportamento de alguém. Pelo contrário, quanto mais idade, maior a responsabilidade sobre os próprios atos, bem como maior a experiência a respeito do que precisa ser eliminado do espírito. Pensar de outra maneira é alcançar a fase adulta na Terra, sem, entretanto, deixar a infância espiritual. E da mesma forma que muitas vezes criticam certos adultos por manifestarem atitudes imaturas e infantis, façam autocrítica quanto ao próprio comportamento, no que diz respeito à evolução do espírito. Vejam se também não estão sendo infantis no que tange aos desenvolvimentos moral e espiritual, escondendo-se sob o manto fictício da idade adulta responsável. Tenham consciência de que, em geral, a mentalidade espiritual do homem na Terra está aquém da maturidade cronológica. Lutem para reduzir essa diferença, para que, na eternidade, possam efetivamente deixar a infância do espírito e ingressarem no amadurecimento da razão plena. Xamanismo. Kal-El. O xamanismo é por muitos encarado como um ritual pertencente a índios de diversas regiões da Terra, levando-se em conta os aspectos culturais e crenças religiosas que os envolvem. Embora exista uma base de verdade nisso, na prática o xamanismo decorre das primeiras tentativas dos homens primitivos de se ligarem à natureza, fazendo com que, embora não soubessem, estivessem também se ligando a Deus. Por conseguinte, o homem, em seu estágio inicial na Terra, procurava instintivamente encontrar força através da natureza, sem racionalização que revestisse tal procura, ou mesmo a formalização de argumentos que a justificassem. Era puro instinto. O xamanismo, portanto, é um conjunto de atitudes e de conhecimentos sobre a natureza, os quais são gradualmente agregados a cada homem, seja pelo estudo do que foi pré-formalizado, seja pela descoberta através das experiências pessoais e instintivas. Se, num breve momento de reflexão avaliarem a respeito, sobre o que isso representa, perceberão de modo lógico o poder do xamanismo. Pois se os homens na infância da humanidade, sem conhecimento de causa, e agindo meramente por intuições, alcançaram a sabedoria de manipular energias da natureza, então imaginem o que pode ser feito numa base de conhecimento já construída. Significa que aqueles que detêm o conhecimento estarão aptos a construírem muito mais do que os que não possuem, seja para o bem ou para o mal. E aí está a referência fundamental do uso do xamanismo, quanto a objetivos e consequências. Levado para a prática do mal, seu executante receberá de volta a mesma intensidade de carga negativa que havia direcionado. Essa é uma das leis imutáveis do universo. Por outro lado, conduzido para o bem e para a cura e a caridade, seu praticante receberá novos conhecimentos através da ligação mais profunda de seus chakras secretos com a divindade. Pois Deus recebe de portas abertas aqueles que praticam o bem, principalmente quando de maneira desinteressada. Embora esse seja um raciocínio de certa forma primário, muitos irmãos ainda não se conscientizaram dele. E, o verdadeiro xamã, deve entender que o objetivo do xamanismo é a ligação contínua do homem a Deus, desde a mais nobre inocência que caracterizou o início da humanidade, até a mais profunda racionalização dos dias atuais. E, se o nome de Deus está envolvido, pensem muito antes de agir, pois verão também que o xamanismo é o princípio intrínseco de todas as religiões. O xamã deve ser essencialmente responsável.
Essa responsabilidade passa também pela honestidade daquele que se intitula xamã de reconhecer se está realmente preparado para utilizar os conhecimentos que tem. Pois o mau uso pode gerar consequências desastrosas para o praticante, antes mesmo que tente externalizá-lo. Em suma, o xamanismo é uma maneira de conduzir cada homem à civilização espiritual, de modo que ele encontre Deus, a fonte primária da vida, do conhecimento, da razão e de todo e qualquer poder que alguém possa ter. É a caminhada de retorno ao primórdio divino da alma, mas levando no espírito a bagagem de vidas transmutadas. E entendam ser iguais a todos os seus irmãos, mesmo tendo poderes superiores a eles. Porque esses poderes lhes são emprestados por Deus. Pertencem a Ele. Assim, aprendam a manipular com sabedoria os princípios xamânicos, para não terem a infelicidade de perderem tudo o que construíram, devido a gestos imaturos e inconsequentes. Coragem. Joana d'Arc. A Terra é um planeta que apresenta contornos de extrema beleza. São paisagens que mostram a sabedoria e o amor de Deus, a cada instante que desejamos encontrá-lo. Os homens, entretanto, não procuram por Deus. Os olhos dos que vivem no planeta, ou presos ao seu redor em umbrais de apego à matéria, se concentram apenas na parte física do que enxergam. Admiram o mar e as montanhas, mas não percebem a força e o equilíbrio ali existentes. Elogiam a grandiosidade dos astros e do céu, porém não refletem sobre o infinito do universo. Aproveitam-se da vegetação e dos alimentos por ela proporcionados, mas não observam a obra de arte que existe numa simples folha ou fruto. Não entendem que por trás de tudo isso existe um grande artífice. E transformam o palco da vida terrena em cenários de ambição e de destruição através das guerras. Alguns negam veementemente a existência de Deus, mas louvam a natureza, desconhecendo que natureza é um dos nomes de Deus. E o desprezo também atinge o mais belo de tudo. A vida e sua importância não recebem a devida atenção que merecem. Ao verem o humano, lembrem que antes dele ser um amigo ou inimigo, um parente ou desconhecido, ele é primordialmente um ser humano. Procurem entender o que passa no espírito de cada um antes de acusarem, de julgarem ou de agredirem. Vejam com os olhos da sabedoria da alma e da caridade, e não com sentimentos de intolerância e de desprezo. Porém, o mais amargo é quando um homem deixa de ver o seu próprio interior. Quando ele concentra os olhos do espírito nas observações sobre outros, fugindo da realidade de seu próprio ser. É preciso ter coragem para mudar isso. Ir ao âmago das imperfeições e transmutá-las. Porque é dessa forma que estarão se elevando à condição de homens de bem. Estarão sabendo praticar a caridade em próprio benefício, o passo primordial para amarem seus irmãos e reconhecerem Deus em cada um. Percebendo, então, que a vida lhes chama a cada instante. Atendam-na. Dimensões distintas. Ramatiz. O universo é um palco que abriga inúmeros planetas destinados à evolução dos espíritos. Eles estão distribuídos por várias galáxias em diversas dimensões. Isso significa que um planeta aparentemente desabitado pode acolher vida em outra dimensão. É difícil para quem está encarnado na Terra imaginar esse processo. Mas considerem o seguinte exemplo, o de um planeta habitado de onde se consegue visualizar a Terra em outra dimensão cósmica parecendo que ela é desabitada. Na verdade ela é desabitada para quem se encontra naquela outra dimensão cósmica, mas é habitada para a dimensão dos que se encontram vivendo nela. São universos paralelos e daí percebam a grandeza de Deus, quando se diz que Ele é infinito, se confundindo com o próprio universo que vocês conhecem e com a natureza. Ademais, não existem planetas exatamente iguais, pois cada um tem suas particularidades nas diversas dimensões onde desenvolvem vida. A única grande similaridade entre eles, além do formato físico, é que em todos Deus proporciona condições para a evolução, dando chances iguais a todos os seus filhos.
Assim, encontrarão inúmeros planetas, até parecidos com a Terra, porém muito mais adiantados ou até mais atrasados. Pois o nível de desenvolvimento espiritual depende daqueles que nele encarnam, ou que vivem nos umbrais ao redor. Dessa forma, se a Terra ainda apresenta tantas negatividades e imperfeições, deve-se aos homens que nela habitam, os quais não tiveram a sabedoria de vencerem a indolência, que os impede de transmutarem os males do espírito. Avaliar as faltas. Estrela do amor. Se todos os dias cada homem dedicasse breves momentos do seu tempo para identificar as faltas que comete no seu trabalho ou em casa, com toda certeza ele encontrará muitas. São faltas cometidas no agir e no pensar, que podem até não ter trazido consequências sérias para outros, mas abriram para quem as praticou a janela da inexorável realidade da imperfeição. Tais indícios são típicos em qualquer homem, em maior ou menor intensidade, tendo em vista que ninguém é perfeito. O problema, portanto, não é esse. A questão maior é perceber que as imperfeições existem e saber se estão fazendo algo para eliminá-las, deixando de conviver com elas. Se traduzirem isso para o plano físico, imaginem alguém que passa dias, semanas e até anos sem tomar banho. Uma pessoa como essa seria criticada e ridicularizada por todos. Entretanto, por analogia, o mesmo acontece com quem se habitua a conviver com as imperfeições. É como não cuidassem da higiene do espírito, deixando-o com os sinais das mazelas e as manchas das negatividades. Assim, despertem o interesse de eliminarem as negatividades que maculam seus espíritos. Pois elas estão sempre visíveis, não duvidem disso. Mas cabe a cada homem ter a coragem e a iniciativa de combatê-las. Esse é o caminho para desfrutarem da leveza espiritual. Dimensão e poder. Kutumi. O apego à matéria faz com que a humanidade tenha pouca noção sobre o que representa tamanho. Costumam associar grandeza a poder, estabelecendo para isso parâmetros nem sempre confiáveis sobre o ponto de vista da realidade. Podem ver que as nações com grandes riquezas ou enorme aparato militar são ditas poderosas. O tamanho dos números ou do espaço geográfico é determinante principal de qualidades admiradas por muitos, como símbolo de dominação e de autoridade. Em contrapartida, já ficou bem claro que vírus e bactérias, que são invisíveis aos olhos humanos, possuem um poder de destruição avassalador. O que significa que seres minúsculos também são fatores primordiais de poder, o que coloca em reavaliação a concepção de tamanho associado a qualquer poder. Vejam que uma enorme nave militar, com armas modernas e soldados altamente treinados, pode ser anulada a partir do momento em que esses soldados contraiam doenças causadas por vírus. Prova de que tanto matérias gigantescas quanto minúsculas possuem o mesmo poder de destruição, dependendo do uso a elas atribuído pelo homem. Se ainda forem mais além, perceberão que Deus, uma essência sutil, encontra-se onipresente no universo, sendo o único poder real que conhecemos. Ele é de tamanho incomensurável, sob o enfoque do Logos, porém não podendo ser visto através de forma específica. Ele se encontra em tudo, desde as mais microscópicas subpartículas do átomo até o todo existente. O que demonstra que em uma partícula mínima podem encontrar enorme força e poder. A energia nuclear nos prova isso. Por conseguinte, os homens precisam ponderar com maior razão e humildade sobre os valores que estão contidos na vida. A meditação e a autocrítica não têm forma, não são palpáveis, porém despertas de grande poder, a exemplo dos mantras e das orações. O mesmo acontece com o amor, o ato de praticar a caridade e o ato de perdoar. Nada disso tem forma ou tamanho específico. Mas tudo isso é poder. Assim, entendam que o grande poder que um homem pode adquirir, sempre foi, é e sempre será, a descoberta contínua de Deus em seu próprio ser. É a forma de sentir que,
mesmo sendo ínfimos no universo, são capazes de conduzir no espírito toda a grandiosidade que nele existe. Porque tamanho e poder são dois atributos com os quais a humanidade ainda não aprendeu a conviver. Cuidar dos filhos. Meme. Quando Deus concede a alguém o direito de reencarnar, não está apenas lhe proporcionando a chance do recomeço na busca da evolução espiritual. O espectro é muito mais amplo, pois, a presença desse ser que renasce no âmbito de outros, que também cumprem provações e missões, representa responsabilidades que envolvem todos. Esse encontro, através de laços familiares ou de amizades, não é casual. Evidentemente, que a maior responsabilidade cabe aos pais, no sentido de educar e orientar para o bem. Mas sabendo também deixar de lado certos hábitos que possam prejudicar os filhos. Porque muitos pais não avaliam que, para manterem status sociais ou determinados hábitos e amizades, estão conduzindo os filhos, ainda inocentes, para ambientes que os expõem ao perigo. É preciso que estejam atentos, porque alguns indícios lhes são transmitidos por irmãos de luz protetores, a respeito de quando e onde ronda o perigo. E se os pais insistem em arriscar a saúde ou a vida dos filhos, caso aconteça algo, estarão adquirindo enorme karma. Pois serão os responsáveis por não terem tido os cuidados devidos, desafiando o perigo por orgulho ou por inconsequência, e, assim, causando mal àquele ente querido que geraram, com o qual têm deveres espirituais. Vejam que alguns pais tanto condenam o aborto, mas esquecem que ao exporem seus filhos ao perigo, que sabem deveriam evitar, podem estar abortando ou desvirtuando uma existência. Por essa razão, quando alguém reencarna, não está apenas iniciando um novo caminho evolutivo, mas está, também, exigindo daqueles que o recebem responsabilidades vitais, que se não forem cumpridas, trarão a dor, o desgosto e o arrependimento tardio, os quais, muitas vezes, poderão ser impossíveis de remediar. Escola do Progresso. Osíris. O único futuro que a vida na Terra lhes reserva é a possibilidade de novas encarnações, visando o aprendizado. Esta é a grande utilidade do plano onde vivem, tendo em vista que o futuro real de cada um é a vida espiritual. Apegar-se à matéria é uma forma de ancorar e de limitar suas trajetórias em prol do desenvolvimento e da evolução do espírito. Não é apenas perder tempo, mas também impedir a caminhada na direção de planos superiores, onde diversos infortúnios, como doenças e guerras, já não mais existem. A vida material na Terra, por conseguinte, deve ser vista como um meio, para que atinjam a finalidade precípua de viver o crescimento de Deus em seus espíritos. Porque, por respeitar o livre-arbítrio de cada um, ele não os conquista, deixando-os à vontade para o descobrirem e o conquistarem às suas maneiras, desde que fundamentados nos sentimentos de amor e de caridade. Pois somente assim conseguirão entendê-lo. Façam da vida terrena uma escola, um estágio para voos maiores do espírito no futuro. Mas vai depender de cada um assimilar as lições para que sigam adiante. Caso contrário, tais quais maus estudantes, precisarão repetir a série no aprendizado. E a vida na Terra mais uma vez lhes será proporcionada, até o momento que, conscientes das responsabilidades quanto à evolução espiritual, decidam encará-la como passado. Que cumpriu a finalidade de lhes ensinar sobre a riqueza de descobrirem Deus, que vive no interior de cada um. Vitoriosos na matéria e no espírito. Pedro. Embora outros irmãos já tenham se manifestado sobre o mesmo assunto, acho importante mais uma vez falar sobre ele. O que é ser vitorioso na vida? Se meditarem, poderão ver que os homens podem vencer na vida em muitos sentidos. Quando, por exemplo, através do esforço intelectual obtêm a ascensão profissional, com honorários compatíveis com o que desejam para manter certo padrão de vida, adquirindo bens materiais que lhes proporcionam tranquilidade e conforto. Tudo isso é admirável e elogiável. Porém,
É uma vitória passageira, pois ela começa e termina numa mesma encarnação. O sucesso profissional é necessário, mas transitório, deixando seus resquícios na Terra. Além disso, muitas vezes esse sucesso foi alcançado, no todo ou em parte, por vias recrimináveis.